Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir. Crianças queridas, vamos lá para mais um Conhecer e Servir? Hoje, aula capítulo 17, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Continuação da aula passada, hein? Mas antes, vamos fazer nossa prece inicial. Fechem os olhos. Deus nosso Pai, Jesus Mestre querido, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo que temos, Senhor, e pelo que somos. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e iluminando a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá. Após os acontecimentos graves ocorridos em Jerusalém, Paulo, Barnabé e seu sobrinho João Marcos voltam para Antioquia. No caminho, uma decisão importante é tomada. Tenho uma ideia que parece vir de mais alto. O cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos a conversão apenas dos israelitas orgulhosos. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Precisamos então atrair esses discípulos. Precisamos ir até os gentios. Sim, necessitamos levar a notícia de Jesus a outros povos. Na primeira reunião, após tratarem da igreja de Jerusalém, Barnabé expôs para a assembleia o plano de levarem Jesus aos gentios. Alguns anciãos falaram que isso poderia trazer problemas para a harmonia da igreja. Entretanto, quando Barnabé expôs a importância do projeto, com toda a gravidade possível, da importância de se chamar novos trabalhadores ao serviço do Mestre, os chefes da comunidade concordaram com a ideia. No instante das preces, a voz de um espírito superior se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, dizendo que fossem Barnabé e Saulo evangelizar os gentios. Em pouco tempo, Saulo, Barnabé e João Marcos despediram-se dos companheiros e se puseram a caminho de Seleucia. Então, a equipe de Saulo nessa primeira viagem foi Barnabé, João Marcos e o próprio Saulo, que nessa viagem passou a usar o nome de Paulo, como na grafia romana. Já a equipe para essa segunda viagem foi maior. Além de Paulo, Barnabé e João Marcos, teve ainda Silas e posteriormente entrou Timóteo e depois o médico Lucas. Nessa tarefa que realizavam entre pessoas simples, Paulo sentia-se mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova de Jesus com maior alegria e compreensão. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas nessa viagem. Aconteceu a fundação da igreja de Corinto e Paulo procurou enriquecer a igreja de lá com as experiências que ele possuía da igreja de Antioquia. Os cristãos de Corinto viviam jubilosos, com alegrias indefiníveis. A igreja lá contava com departamento de assistência aos que precisavam de pão, de roupas, remédios. As velhinhas de lá revezavam-se para atender os mais necessitados. Toda noite havia reunião para comentar as passagens da vida do Cristo. Depois da explanação central, haviam manifestações mediúnicas. Em seguida, em silêncio, todos pensavam sobre o que escutaram dos enviados do céu, através da mediunidade, que à época eram conhecida como profetismo,
mensagens trazidas pelos profetas. Aqueles que não tinham dom das profecias possuíam dom da cura e eram aproveitados em favor dos doentes. A mediunidade com Jesus dos dias de hoje é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas daquele tempo. Para a terceira viagem, a equipe era formada por Paulo, Áquila, Priscila, Silas, Timóteo e Tito. Na quarta viagem de Paulo, ele foi feito prisioneiro em Jerusalém e depois em Cesareia. Dessa vez, ele viajou com Lucas, Timóteo e Aristarco. Durante essas viagens, Paulo foi a Éfeso, a convite do apóstolo João. Fez uma visita à mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Também nessas viagens, ao voltar a Jerusalém, Paulo é preso. Na prisão de Cesareia, ele escreve e envia inúmeras epístolas, ou seja, cartas. As epístolas ou cartas possuíam essência espiritual, que provinha da esfera do Cristo através da contribuição de Estevão, que lá do plano espiritual inspirava os companheiros cristãos aqui da terra, naquilo que eles iriam escrever, em especial Paulo de Tarso, que recebia sua inspiração para escrever essas cartas ou epístolas. Ainda em Cesareia, Paulo diz a Lucas da importância de escrever uma biografia sobre Jesus, colhendo os relatos de Maria, e pede a Lucas que o faça. O médico Lucas, então, vai até Maria de Nazaré e atende o pedido de Paulo de Tarso, deixando para a humanidade, assim, o seu evangelho, com um precioso relato da vida de Jesus, um evangelho rico em luzes e esperanças. Paulo também sentiu necessidade de um trabalho escrito que falasse sobre as atividades realizadas pelos apóstolos após a partida de Jesus, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes. E assim surgiu, também feito por Lucas, o livro Atos dos Apóstolos. Em Roma, Lucas alugou um aposento humilde para Paulo, que, cheio de coragem e confiança em Deus, continuou escrevendo epístolas de consolo às comunidades cristãs distantes dali. No ano de 63, Pedro e João chegaram a Roma. Paulo, então, os deixou liderando os cristãos de Roma e viajou com Lucas, Timóteo e Demas para o extremo ocidente. Levou o evangelho de Jesus para as Gálias e muitas regiões da Espanha. Novamente em Roma, Paulo é preso e condenado à morte. Após o desencarno de Paulo, ele acorda no mundo espiritual aos cuidados de Ananias. Tomado de espanto, ele identificou a paisagem que o rodeava, sentiu-se jovem, feliz. Suas mãos não tinham rugas, a pele não tinha cicatrizes. E então desenhou-se na tela do infinito um quadro de beleza única. Da amplidão do espaço apareceram 3 vultos radiantes. O Mestre Jesus estava no centro, Estevão à sua direita e Abigail do lado do coração. O Mestre, então, sorriu carinhoso e disse: "Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que verdugos e mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos felizes, os fiéis trabalhadores do Evangelho seguiram Jesus rumo às esferas de verdade e luz." Crianças, que história espetacular! Uma das mais lindas histórias
de conversão e transformação de alguém por amor a Cristo. Temos a história Paulo e Estevão, narrada no livro Paulo e Estevão, trazido por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E crianças, vocês já ouviram falar das rotas Paulo de Tarso? São rotas, viagens de divulgação do Espiritismo. Tem o objetivo de fortalecer os centros espíritas já existentes e de fundar novos centros espíritas. As rotas Paulo de Tarso são organizadas para acontecerem num determinado mês do ano e contam com a participação de inúmeros trabalhadores. Há um planejamento a ser seguido e também um dirigente para a expedição. Essa viagem pode ser feita de carro, de ônibus, de avião. E a equipe leva mensagens espíritas, folders de divulgação da Concafras, de encontros fraternos, ou mesmo cartazes de eventos espíritas, livros espíritas, boletins informativos. Bem, essa era a aula de hoje. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido. Um beijo grande, crianças. Fiquem com Deus. Vamos à prece final? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor, por esse dia. Que os nossos corações sejam como um terreno fértil e que a sua semente de luz seja lançada e que germine a árvore do seu evangelho dentro de nós. Que as suas luzes se espalhem pela terra e que o nosso mundo seja um mundo cada vez melhor. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.